E digamos todos, graças a Deus. E acolho com uma salva de palmas. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo o ano jubilar, peregrinos da esperança, e a esperança não decepciona, de fato. Deus sempre desperta, suscita vocações na sua igreja para que o rebanho não pereça por falta de pastores. Esta ordenação e a próxima são, sem dúvida, presentes de Deus. Celebramos o jubileu do Senhor, mas o presente é nosso. Deus é maravilhoso. Celebramos o jubileu do nascimento do Senhor, mas nós ganharemos, como diocese, 2 presentes desse ano jubilar, 2 novos presbíteros. E dentro desse contexto jubilar, de celebrar as maravilhas de Deus, nós acolhemos dos 3 lugares, Catedral, Conceição do Mato Dentro e Santa Maria do Saçuí, nós acolhemos cada um e cada uma, peregrinando com piedade para celebrar o Santo Jubileu. Acolhemos mais uma vez o Bispo Dom Marcelo, todo o presbitério da Diocese de fora, todos os diáconos já inseridos no clero, seminaristas, religiosos, todo o povo de Deus, mais uma vez, uma calorosa acolhida. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a riquíssima liturgia da palavra, muito ilumina o ministério presbiteral e a vida de todo discípulo missionário do Senhor para peregrinar na esperança. Recordo já de início o lema da ordenação presbiteral desta manhã. Foi inspirado em Lumen Gentium, no Vaticano II, que deve cada vez mais iluminar a prática pastoral e a vida da igreja. O diácono escolheu Lumen Gentium número 11, famoso parágrafo. E lá ele ressaltou essas palavras: apacentar a igreja em nome de Cristo, com a palavra e a graça de Deus. Quantas coisas bonitas e que riqueza é este lema para todos nós. Estamos sendo enriquecidos com a palavra da igreja. Desconhecer o Vaticano II é mergulhar no mar imenso de pobreza, de miséria. Mais do que nunca a igreja precisa respirar Vaticano II, em comunhão com nosso querido, nosso amado Papa Francisco, a quem nós elevamos hoje mais do que nunca orações pela sua saúde. Como é preciso a igreja se deixar conduzir pelo Concílio Vaticano II. Então, apacentar a igreja. Nós não apacentamos como presbíteros qualquer coisa. Nós apacentamos a igreja do Senhor e em seu nome, embora não mereçamos como presbíteros. E não apacentamos com nossas ideologias empobrecedoras por vezes, mas nós apacentamos com essas 2 imprescindíveis: presença, palavra, a própria palavra e a graça de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a graça divina, é estéril toda e qualquer vocação na igreja. Peregrinemos na esperança, conduzidos pela palavra divina, fortalecidos pela graça divina. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, como eu já disse, com a sua riqueza, nos apresentou no Evangelho, que eu sempre parto do Evangelho, nos apresentou aquela belíssima passagem de Jesus e Pedro, o ressuscitado e Pedro. E aquele diálogo indispensável, imprescindível para marcar uma nova etapa na vida de Pedro.
Se 3 vezes Pedro negara, 3 vezes Pedro teve que afirmar o seu amor a Jesus para apacentar o rebanho a ele confiado. As chagas da negação, as 3 chagas do não de Pedro foram curadas pelos 3 sims à pergunta do bom pastor. Foi necessário que Pedro fosse curado de sua fragilidade, de seu medo, para na força de Deus, para que na graça de Deus assumisse a missão, a árdua missão que o levaria e o levou ao martírio. 3 vezes negação, 3 vezes afirmação. Deus nos cura para cumprir a missão que Ele espera de nós. E o presbítero, cada dia, com certeza, que o presbítero é curado por Deus para cumprir a sua missão. É fortalecido pela graça divina para cumprir a sua missão. A experiência de Pedro pode e é a nossa experiência da fragilidade, do medo, do temor a ser superado para não se separar do rebanho do Senhor. Seja presbítero, seja comunidade, constantemente deve renovar o sim do amor a Jesus. Sem o amor ao Senhor, não há missão que floresça, não há missão que frutifique. E assim haverá de ser a vida desse jovem diácono que hoje será ordenado presbítero. Curado de suas fraquezas, fortalecido pela graça divina, haverá de apacentar o rebanho, não com suas ideias, mas com a palavra que é luz, que ilumina, que conduz. Então, essa palavra que nós ouvimos de João deve marcar a vida desse futuro padre, como deve marcar a nossa vida. Como nós ouvimos na segunda leitura, Pedro, já na condução da igreja, nos alerta para conduzir o rebanho, não com coação, mas conduzir o rebanho com amor, com zelo, com dedicação. Amados irmãos e irmãs, Deus, por meio de Pedro, nos convida também, ministros ordenados, a cuidar do rebanho, a não pisotear sobre o rebanho. O padre recebe uma porção de uma paróquia, não para dominá-la, mas para servi-la. Não para fazê-la se perder, mas para conduzi-la, sempre com a palavra e a graça divina. As tentações podem também tomar conta de um presbítero do deserto, o domínio, o acúmulo e o privilégio. O padre, todos os dias, deve resistir ao tentador, para que não seja um tirano, para que não seja um mercenário, para que não seja um consumista, um capitalista, um materialista, e também não se curve diante da fama, do prestígio e do sucesso. Numa palavra, a humildade e o desprendimento devem estar sempre presentes na vida de um presbítero. E, claro, na vida dele presente, ele pode também animar e cobrar a comunidade para que viva a humildade e o desprendimento. Seria a incoerência doentia o padre querer da comunidade humildade e desprendimento quando ele se encastela nas riquezas, ou no conforto, ou nas mazelas do poder. O padre é, por excelência, seguidor de um servo sofredor, na humildade e no desprendimento. Humus que somos, terra que somos, como o próprio Papa Bento nos lembrou na sua nomeação, na sua posse, no seu anúncio, quando nomeado Papa. Muito me alegra que os cardeais me elegeram para ser Papa. Trago aqui as palavras do Papa que marcaram a minha vida. E eu quero que marque a vida de cada um de vocês, sobretudo do futuro Padre Alisson. Como não ressoar essas palavras de Bento? E que Papa Francisco está vivendo e testemunhando com largueza.
Queridos irmãos e irmãs, depois do grande Papa São João Paulo II, os senhores cardeais elegeram a mim, um simples, humilde trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me o fato de que o Senhor sabe trabalhar e atuar com os instrumentos insuficientes e, sobretudo, confio nas vossas orações, na alegria do Senhor ressuscitado. Confiados em sua ajuda, permanentemente sigamos adiante. E o Senhor nos ajudará. Maria, sua Santíssima Mãe, está do nosso lado. Obrigado. Lindas essas palavras. Instrumentos insuficientes. Padre não é super-herói. Padre não é super-homem. É frágil. É limitado. Por isso precisa daquela porção do Espírito que Deus tirou de Moisés e conferiu aos 70. Na fragilidade, no barro que é, o padre experimenta a ação do Espírito para proclamar a palavra, para transbordar na comunidade a graça divina. Profundo isso. O padre, vaso de barro, vaso de argila, deixando-se modelar pela mão divina, com certeza não lhe faltará o Espírito Santo para apacentar a igreja de Jesus. Sim, a igreja é de Jesus. Não é do bispo, não é do papa, não é do pároco, não é do vigário. A igreja é de Jesus. Apenas, ou melhor, muito nos foi confiado. Apenas é pouco. Nos foi confiado cuidar dessa igreja. Não massacrá-la, não pisoteá-la, não usufruir do ministério, mas colocar o ministério como Pedro, como Moisés, como Paulo, a serviço da igreja. Sim, Paulo, porque me veio ao coração, sou o que sou pela graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, que o futuro padre, como todos nós, sejamos, como Pedro, febris de amor pelo Senhor. Um dia, Jesus curou a febre da sua sogra para se colocar a serviço. E quando Jesus cura nossas febres do mundo, uma outra febre indispensável que deve estar no coração de um presbítero, a febre do amor. Um presbítero feliz é um presbítero febril de amor, enamorado por Jesus, apaixonado por Jesus. A comunidade quer ver no padre um homem apaixonado, de coração indiviso, um homem apaixonado por Jesus, uma paixão incondicional, uma paixão contagiante, uma paixão que inflama, uma paixão que faz a paróquia crescer, que faz a comunidade crescer, que faz a igreja crescer. É impossível apacentar a igreja sem ser febril de amor. Rogo a Deus, diácono Alisson, que a febre de amor, que o seu apaixonamento por Jesus, hoje seja muito menor que amanhã. Porque o contrário pode acontecer também numa vida matrimonial, o amor esfriar. E o padre, se não tomar cuidado, a chama do primeiro amor se apaga, o amor esfria. E quando o amor esfria, nada dá certo. Como vocês sabem, eu gosto de escrever, depois eu vou dedicar ao futuro padre esta poesia. É longa, não vou lê-la. Sejamos febris de amor pelo Senhor. O segredo de uma vida feliz passa pelo tamanho ou pela profundidade e pela verdade do nosso amor a Jesus. Com isso posso dar um passo. Liturgia da Palavra acolhida, nós vamos também recordar o que nos ensina a igreja sobre a missão do padre. Já disse, mas explicito. O que o padre tem que fazer na vida? Ensinar, santificar e reger. 3 verbos a conjugar por toda a vida. Ora mais fácil, ora menos fácil. E não tem escolha. O padre não pode dizer, eu só vou pregar e só vou ensinar, só vou dar formação. Não quero saber de celebrar.
Não quero saber de santificar, não quero atender, não quero saber de rezar missa, nem de celebrar sacramentos. Está errado. O padre prega, o padre forma, o padre ensina, o padre orienta, o padre conduz, mas o padre também santifica. Celebra com paixão cada sacramento como se fosse a primeira vez. Nós temos aqui em nossa diocese padres já bastante vividos e celebram sempre como se fosse a primeira vez. A pior coisa do mundo é fazermos por fazer, ou fazer porque já se sabe, sem tempero. Um almoço, mais simples que seja, se não for feito com amor, sai errado. Tudo o que fizermos, que seja por amor. Amados irmãos e irmãs, o padre tem que reger sim. E hoje, cada vez mais, o padre é, por excelência, um administrador. Administrador, reger sinodalmente e não solitariamente. Sinodalmente, não solitariamente, solidariamente. Tem que reger, tem que administrar, tem que formar conselhos, tem que formar lideranças, tem que saber compartilhar o poder. Poder compartilhado não é fraqueza, é fortaleza. Cada vez mais eu sinto na minha vida que o poder compartilhado não me dispensa de responsabilidade, aumenta, porque também tem que saber escolher, tem que saber orientar, tem que saber obedecer às orientações da igreja, os diretórios, as diretrizes. Não posso levar a diocese do jeito que eu quero. Sou igreja, sou CNBB, sou Conferência Nacional dos Bispos Brasil, sou Papa Francisco. Não governo como quero, como penso. Eu tenho que ser bispo da igreja, que pertence a uma conferência e que ama o Papa e ouve o Papa, porque infelizmente muitos se dizem católicos, mas vivem uma afronta ao Papa e à própria igreja. Sejamos igreja, amemos a igreja, porque muitas vezes é dentro da própria igreja que nascem as críticas, as falhas e o desamor. E o padre, com certeza, tem que administrar, tem que construir, tem que administrar o dinheiro que não tem. Também é difícil administrar o que se tem, porque pode fazer bobagem. Mas, normalmente, a gente administra o que não se tem. O padre tem que gerar recursos na paróquia. É incansável. E não adianta choradeira. O padre não chora, o padre não lamenta. Eu digo que nós não somos do muro da lamentação, nós somos do altar, nós somos do sacrifício. A nossa vida não progride quando ficamos lamentando. Nós crescemos como igreja quando nós somamos, quando nós compartilhamos, quando nós não nos isolamos. E é nesse sentido que eu rogo a Deus que o padre Alisson, quando ordenado padre, ele com seus dons, caminhando junto com o presbitério, com o seu bispo, nos ajude a ser uma igreja mais forte, mais fiel ao Senhor, na acolhida, na conversão, na evangelização, na formação, na defesa da vida, na defesa da casa comum, sempre na solicitude e na obediência necessária. Pobreza, obediência e castidade vivida é certeza que ele será feliz. É impossível uma realização ministerial no presbitério, no presbiterado, sem a obediência, sem a fidelidade, sem a pobreza, o desapego e também a castidade vivida, não como imposição, mas como um ato livre de amor e doação. Finalizo a homilia sem nada ter dito ainda, mas espero que um pouco produza muitos frutos na tua vida, diácono. Não falo teorias, eu não trago teorias na homilia, eu trago sonhos, eu trago a palavra de Deus, eu trago o ensinamento do magistério. E eu encerro a homilia, mais uma vez, lembrando o seu lema, é forte. Lema não é para enfeitar convite, lema não é para enfeitar a igreja, lema é bússola, não pode ser esquecido. Eu tenho o meu lema episcopal. Muitas vezes eu falo que lema que eu escolhi, para mim viver é Cristo. Não adianta virar bordão, chavão, tem que ser bússola.
E é muito importante que você viva seu lema e conte com duas preciosas ajudas que eu trago ao coração. São Miguel Arcanjo, que a sua devoção a São Miguel Arcanjo, o padroeiro da diocese que te acolhe, do bispo que te ordena, te acompanhe. O ministério presbiteral, como toda a vocação cristã, é combate. Não há vitória sem combate. E não há vitória também se a gente ceder ao inimigo. A sua fidelidade a Jesus. Lágrimas haverão de cair. O joelho, muitas vezes se sentirá fraco, mas Deus vai dar força. É preciso sempre caminhar, ajudar a diocese a crescer, avançar para as águas mais profundas. Que São Miguel Arcanjo, quem como Deus, esteja sempre na tua vida. Quando naquelas noites de solidão, noites escuras de um ministério, quiser tomar conta da sua vida, jamais deixe de contar com a ajuda de São Miguel Arcanjo. Ele é forte, está lá, estará com você. Te confio a proteção de São Miguel Arcanjo. E todos os padres estão aqui, todos os diáconos, todos os seminaristas, todo o povo de Deus. E a mim também, indigno servo, o que seria de mim sem a ajuda de São Miguel Arcanjo? E se não bastasse, diácono, e já estaria de bom tamanho, a nossa mãe. A devoção à Nossa Senhora, a Maria, a estrela da evangelização, que ela te acompanhe em todos os momentos, angústias, esperanças, alegrias, tristezas, saúde, doença, jamais esquecendo suas palavras nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Ministério presbiteral feliz é diretamente proporcional à saúde auditiva à voz do Senhor. Escutar o que ele diz, pôr em prática a palavra de Jesus, te fará feliz. Sem mais, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, estará presente contigo e estará presente com cada um de nós. Peregrinemos na esperança. A esperança não decepciona. Deus está conosco. Vamos em frente. E que Deus suscite mais vocações. Se há uma inquietação no meu coração, estamos fortalecendo uma equipe vocacional. Se há uma inquietação, uma das tantas inquietações de pastor no meu coração, é a falta de vocação. Jovem, você está aqui hoje. Escuta meu convite. Você nunca pensou em ser padre? E eu tenho certeza, se você disser sim, e se for da vontade de Deus, você fará a escolha mais linda do mundo. Seja padre. Precisamos de padre. Nos procure. E que os padres, por sua vida, sejam, mais que por palavras, por sua vida, os grandes promotores vocacionais de nossa diocese. Tenho certeza que o diácono, um dia, olhou para um padre e falou: eu também quero ser padre. Que os jovens olhem para nós e digam: se é para viver assim, eu também quero ser padre. Sejamos promotores vocacionais. Não falando blá, 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 não desperta a vocação. Por um tempo. Mas o que desperta a vocação é se nós vivermos o que eu acabei de refletir longamente. Paixão pelo ministério é certeza de fazer florescer no coração de um outro jovem o desejo de ser padre. Seja febril de amor, seja um padre feliz. Não quero número, não queremos número, queremos qualidade. Seja padre para somar, para multiplicar, não para dividir, não para espalhar. Por isso que eu vou te ordenar, porque meu coração, como peregrino da esperança, deposita em você toda a esperança, vaso de barro que você é, mas você será moldado pela mão divina e vai ser conduzido pela luz divina, pela palavra divina, pela graça divina. Coragem, conte comigo, conte conosco, conte com as nossas orações.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.